A instabilidade política no Brasil promoveu um cenário de incertezas na economia. A retração em investimentos, como no setor imobiliário, foi motivada, por exemplo, pela alta dos juros, falta de crédito e regras mais rígidas para o financiamento de imóveis. Agora, o panorama está mudando. Com o reaquecimento do mercado, ainda há boas oportunidades. Este novo cenário, na verdade, coloca mais uma vez o consórcio de imóveis como uma das melhores alternativas de investimento. O diretor-geral da Sinosserra Consórcios, Leonel Guimarães, está conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Leonel. E estou mentindo ou não estou mentindo? A gente acabou de falar do programa Minha Casa Minha Vida, que amplia agora as faixas. Está aí mais um indício, né? Boa noite a todos. Embora o governo esteja flexibilizando um pouco mais esses planos aí, inclusive o Minha Casa Minha Vida, mas o grande diferencial do consórcio que nós insistimos e fazemos questão de esclarecer o consumidor é o fato de não ter juros, né? Sim. Então, o custo da operação ele se torna muito mais barato, mesmo nesses programas em que existem juros subsidiados. Sim. Mas se o consumidor fizer um comparativo entre esses planos e o consórcio, ele vai ver a grande diferença que existe de custo, né, entre um e outro. Agora, tem uma relação, e é aí que eu vou chegar nesse ponto. No meu caso, por exemplo, como já tenho casa própria, né, e outras famílias passam por essa situação, acabam não tendo condições de aderir a esse plano que, primeiramente, quer colocar as pessoas que não têm casa própria, né, nessa condição. Agora, eu gostaria de investir no mercado, porque o que me diz isso? Me diz que o governo está com a intenção de aquecer esse mercado. O mercado da construção civil, se a gente for voltar alguns anos atrás, foi um mercado em franca expansão, que empregou muita gente, e esse é o objetivo do governo agora, empregar mais pessoas, colocar mais dinheiro no mercado, e a construção civil está sendo uma das possibilidades de investimento novamente, porque também é preciso ter comprador, não adianta a gente ter um imóvel e não ter um comprador. Então, por exemplo, eu sempre investi em imóveis, né, de alguma forma ou de outra, nem que eu comprasse por inteiro, mas pegava alguns colegas e comprava, ou na planta, ou então construía com um amigo arquiteto de muitos anos, e num determinado momento me vi com um imóvel emperrado. Para mim foi péssimo, né, como investimento nesse momento de transição, 2014, 2015. Agora, com todo esse cenário, reaquece essa possibilidade de você em casa, com um FGTS ou com qualquer outro investimento, uma economia que estava guardada, poder aplicar isso no imóvel. E eu acho que uma bela saída, justamente por taxa de juros muito mais baixas, né? Não tem a taxa de juros, na verdade, é o consórcio. Eu posso pegar um dinheiro hoje e investir aos pouquinhos. Né? A gente vai fazer uma simulação daqui a pouco, mas o raciocínio é esse, o mercado está aquecido de novo. Isso, o mercado aos poucos está aquecendo e é uma verdade, o governo está fazendo de tudo que está ao seu alcance para reaquecer esse mercado, porque ele realmente faz girar na economia, né? Ele emprega muita gente, ele joga, né, dinheiro no mercado e a intenção justamente é essa, né? O consórcio ele pode ser visto de duas maneiras mesmo. Uma é aquele consumidor, aquele que quer adquirir o seu bem ou pela primeira vez ou quer fazer um upgrade, né, do que se tem, né, quer dizer, aumentar o seu patrimônio, ou aquele que quer realmente investir, né, que trabalha com isso, né, porque ele vai fazendo investimento com um custo muito, muito baixo e depois transforma isso. Outro detalhe, seguro, investimento baixo e seguro. Sem dúvida. Nós não temos a cultura e a tradição no Brasil de investimento em papéis, por exemplo. A gente não tem esse conhecimento, não é uma tradição do brasileiro. Me corrija se eu estiver errado, a tradição do brasileiro sempre foi investir em imóvel, porque parecia alguma coisa sólida, segura. Consistente, né? Ou eu alugo, ou eu revendo, enfim, consistente, claro. É, isso aí. Então, o cálculo que se faz normalmente é o quê? Eu posso até empatar, mas perder vai ser muito difícil, porque aquele meio, aquele bem, ele mantém um valor, né? E eu posso até aguardar no momento que o mercado aquece novamente, né? E existe também uma outra alternativa para quem investe em consórcio, que se o mercado imobiliário ele está um pouco travado, vamos dizer assim, ele pode negociar a própria carta, né? A própria carta ele pode transferir essa carta. É possível negociar uma carta de crédito? Isso. Não sabia. Existe, inclusive, pessoas especializadas nisso, né? Nós, lá da administradora, da Sinosserra, nós trabalhamos com cotas novas. Nós formamos grupos e vendemos cotas novas, quer dizer, alocamos, né, pessoas dentro dos nossos grupos.
Mas existem investidores que fazem exatamente isso. Eles investem na carta de crédito e principalmente se ela é contemplada no início do plano, ela tem um valor no mercado bem elevado, inclusive, né? E ele pode, não querendo investir no imóvel ali porque o mercado está oscilando, enfim, ele pode negociar a própria carta, desde que seja contemplado, lógico, né? Claro. Que o valor dela está justamente na contemplação. Nós temos alguns investidores que eles fazem exatamente isso. Eles investem uma quantidade de valor em cartas de crédito até um determinado estágio do grupo, né? E, nesse período, sendo contemplado, eles recolocam no mercado e vendem. Anúncios, se tu olhares no jornal, aí, de final de semana, os classificados, tem muitas ofertas de cartas de crédito contempladas, né? Sim. No momento em que ela passa do meio do grupo para frente, já fica muito difícil, porque tem muito valor investido, então é difícil repassar essa. Aí o que eles fazem? Aí eles vão para o mercado. Aí eles usam essa carta para comprar imóvel. Então a gente tem duas possibilidades de utilização da carta de crédito. Então, no mesmo negócio, tu pode optar, né? O investidor, no caso, ele pode traçar esse planejamento, digamos assim, do seu investimento. Né? Eu não conhecia, estou sabendo pela primeira vez dessa possibilidade, me corrija se eu estiver errado. É uma possibilidade mais flexível, por exemplo, de se trabalhar com um imóvel que ainda está alienado, que ainda tem um investimento em cima. Exatamente. Na hora de, por exemplo, não quero mais ficar com esse imóvel, fica muito mais difícil. Eu tenho a carta, eu não tenho imóvel, mas eu tenho o poder de compra na mão. E uma carta contemplada no início do plano, ela tem um valor bem interessante, assim, né? Aí, ó, mais uma dica para você que quer investir no mercado imobiliário, eu não imaginava isso. Você pode investir não no imóvel, sim na carta de crédito. E tu vê, mesmo para o consumidor que está adquirindo essa carta, o consórcio ele é tão mais vantajoso que o financiamento que mesmo ele pagando um ágio, ele vai comparar com o financiamento, ainda é mais vantagem. Ainda vai pagar menos do que a somatória dos juros. Mesmo pagando um ágio alto nessa aquisição, comparando com o financiamento, ainda assim ela é mais barata. Por isso que o consumidor final, quando ele investe numa carta e ele é contemplado, ele está fazendo um excelente negócio. Perfeito. Ó, mais uma dica. Então, preste atenção. Nós vamos fazer aqui uma simulação para uma carta de crédito de quanto, diretor? Guilherme? 400 mil reais, tá? Que hoje compra um belo de um apartamento, né? Então, a gente vai fazer essa simulação. Lembrando... Parcela em torno de 2.500 por aí, 2.550. A gente está vendo aqui, ó, dependendo... Aí vamos explicar as características do consórcio. A primeira delas, essa carta de crédito de 400 mil, eu posso utilizar ela para reforma, posso utilizá-la para qualquer compra de imóvel e terreno? Exato. Pode ser usado, novo? Usado, novo, comercial. Né? Inclusive, nós temos um cliente que nós atendemos agora recentemente. O que aconteceu com ele? Ele tem uma indústria e essa indústria está... Quando ele é herdada, quando o pai dele montou a indústria, ela era numa região afastada da cidade. Sim. Mas com a evolução e tal, e os empreendimentos imobiliários, ela hoje está cercada de moradores de casa. Só que ela é uma indústria barulhenta, ela produz efeitos negativos na comunidade. Na comunidade. Sim. Então, as entidades estão pressionando, né? A associação de moradores, a própria prefeitura e tal. Então, ele vai ter que dar um jeito de sair. Embora ele tenha chegado primeiro, mas ele tem que dar um jeito de sair dali. E ele optou pelo consórcio. Por quê? Porque ele não tem um prazo... Ele não é obrigado a sair imediatamente. Uma linha né, definida já para sair, exatamente. E ele, então, optou pelo consórcio porque ele tem esse tempo e o custo muito menor. Ele sabe que futuramente ele vai ter que se mudar dali, então ele já pode... A gente sempre fala, o consórcio é uma compra planejada. Planejada, isso. Bom, a gente está vendo então aqui as possibilidades. Por exemplo, a gente tem descrição do bem, tem de 85 mil, 95 mil, 110 mil. Vamos subir um pouquinho esse valor aí, Guilherme, por gentileza. Vamos subir aqui. E vocês podem ver que tem variação nos meses, né? Dependendo de quão mais longo, né? De quantos meses, 100 meses, 150 meses, enfim, temos ali 150 meses, 180 meses, tu vai espichando, né? O valor da cota diminui e o tempo fica maior para o pagamento. A relação é inversamente proporcional, né, Davis? Quanto maior o prazo, menor a parcela. Quanto menor o prazo, maior a parcela. Uma coisa que quebra as pessoas no financiamento é o tal reforço. Aqui não tem reforço, é só o lance. Não tem reforço. E o lance ele é opcional, né? O cliente só
Ele só vai fazer o lance se ele estiver interessado em antecipar a contemplação. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, 250 mil. Já compra um belo de um apartamento, ou dependendo, na região metropolitana, faz uma bela de uma casa. Nós temos aqui, então, 180 meses, 1.750 e em 150 meses, R$2.000. Ou seja, é um investimento que a pessoa pode planejar ele junto com a família e fazer para adquirir um bem como esse. Se nós pegarmos um de 200 meses, a parcela é menor ainda. Menor ainda. Isso depende também do cliente. O cliente, ele tem clientes que querem um prazo maior, não se importam em pagar uma parcela menor, mas ficar num prazo maior. E tem clientes que querem rapidinho, né, concluir o seu financiamento. Então, com bala na agulha. Então por isso que nós temos esses diversos prazos que é para atender, né, todo tipo de cliente. Bom, está mais do que provado. A gente fez um pequeno raio-x na economia brasileira. Realmente o mercado está aquecendo, você deve aproveitar essa oportunidade. O consórcio, mais uma vez, está aprovado. Ainda é, sem dúvida nenhuma, melhor que o financiamento. Basta a gente ver os números do crescimento de 2016 do consórcio, né, Leonel? E o ano está começando melhor que o ano passado. Melhor que o ano passado ainda. Se já foi um ano difícil, a gente tem uma expectativa maior. Um aumento de vendas em torno de 5% já, comparando janeiro desse ano com janeiro do ano passado. Isso eu estou falando não números da Sinosserra, números do mercado, né, do segmento de consórcio. Bom, e você sabe, a Sinosserra tem quantos anos de credibilidade? 43 anos. 43 anos. Então, seu dinheiro está muito bem investido na Sinosserra. Obrigado, Leonel. Seja sempre bem-vindo. Até o próximo encontro. Tá legal, eu que agradeço.